tese, Guto defende a interatividade e os aspectos híbridos da sociedade contemporânea em projetos habitacionais, analisando a tecnologia de informação e comunicação como base à pesquisa e interrogando-a com livros e catálogos sobre arquitetura, arte e design. Ele justifica a importância do uso das ferramentas tecnológicas na atualidade. Outra relevância é a maneira de como ele levou essa tese em sua carreira. Em todos os projetos, é perceptível esse método, até mesmo em seu escritório, pelo fato de não ter um lugar fixo e também por mesclar a sua equipe com outras, para assim poder atingir uma maior ampliação de pensamentos. Formado por mim e pelo arquiteto associado Paulo de Camargo e mais 5 pessoas que colaboram com a gente. Na verdade, a gente tem uma estrutura bem enxuta e o que a gente tenta fazer, que está sendo super legal, é fazer vários projetos colaborativos. Então, enfim, em cada caso a gente se associa a outros escritórios, a outros arquitetos, artistas, para fazer uma equipe mais multidisciplinar e, enfim, poder chegar num resultado mais interessante. A gente está numa casinha em Pinheiros, junto com outro escritório, que é o do Maurício Arruda, e mais um estúdio de design gráfico. Então vira uma casinha assim, em ebulição, né, com muita coisa acontecendo. O local atual do estúdio, Coletivo Amor de Madre, é uma empresa colaborativa. Porém, a cada projeto, o escritório se adapta a novos locais para associarem-se com diferentes profissionais. No início de sua carreira, Guto trabalhou bastante com projetos de interiores. Entre os projetos, escritórios, sedes de empresas e baladas. Nesse período, o estúdio inclui em seu portfólio projeto de móveis. Os objetos de decoração tornam-se cada vez mais decorrentes. A tecnologia é muito utilizada em suas criações, principalmente em fachadas de edifícios. Na maioria, seus projetos são interativos e cyberculturais, semelhante ao mundo contemporâneo. A cadeira Noise Chair é um convite à cidade de São Paulo e merece ser conhecida além do que se vê superficialmente. Neste projeto, denotamos o emprego de tecnologias para a transformação do som em linhas através da programação computacional. A cadeira é o resultado da junção da cadeira Girafa, de Lina Bubardi, e sons captados no subúrbio de São Paulo. O conceito da cadeira está explícito em seu nome, Noise, que tem pronúncia equivalente à palavra em inglês, que significa barulho. A fachada do prédio WZ Hotel Jardim recebeu o icônico projeto sobre arquitetura hackeada. É importante frisar que a diretriz desse projeto era dar uma nova vida à fachada do prédio.
atingindo o objetivo de promover uma transformação na paisagem urbana a qual está situado. Os painéis luminosos são feitos de LED, extinguindo qualquer preocupação em relação à eficiência energética, e os painéis metálicos funcionam como uma pele ao bloco. O projeto, que conta com um aplicativo de celular, incita o pedestre a uma experiência vivenciada da obra. Uma joia de 18 quilates em ouro maciço, a Aura Pendant é fruto da sua reação à sua história de amor através de batimentos cardíacos. Significa amor e tecnologia entrelaçados. O conceito deste projeto foi de enquadrar a vista panorâmica para a Torre Eiffel, buscando a imersão instantânea do usuário. É um convite para as pessoas deixarem do lado de fora suas preocupações, dando lugar ao sonho e ao escapismo. A disposição do objeto remete a 5 sementes que se entrelaçam no teto, formando o grid luminoso. A gente vive uma mentira há muitas décadas, né, que a indústria fez a gente acreditar, a indústria do medo, que é uma das indústrias que mais lucra, né, no Brasil e no mundo, que ser feliz é sonhar em ter um carro blindado, é morar num condomínio e, portanto, negar a cidade. E o que a gente viu nas últimas décadas foi que as nossas cidades foram ficando cada vez mais violentas, né? Esse é um problema latino-americano muito forte. E o que a gente está percebendo, especialmente nos últimos 10 anos, e muito impulsionado pelas novas tecnologias, é que retomar o espaço público, né, retomar a rua, faz a cidade viver de novo. O mobiliário urbano chamado Meu Coração Bate Como o Seu é um banco no qual as pessoas sentam e escutam histórias de resistência à homofobia e ao preconceito. Esse projeto conta com o patrocínio da National Geographic e Intel, e o objetivo principal desse monumento é causar empatia, a reflexão sobre um mundo mais humanista, livre de preconceitos e, ao mesmo tempo, sinal de resistência e ativismo à comunidade LGBTQ. O design, ele é uma ferramenta de ativismo. E eu me considero hoje, eu me sinto hoje uma ativista da empatia, uma ativista do amor, e tento usar as ferramentas que eu tenho, que é o design, a arquitetura, para poder trazer essas questões e esse ativismo. Então acho que o que a gente vem tentando fazer no estúdio agora é ser mais propositivo, né? Vamos experimentar essas tecnologias, esses sensores, o que o Arduino, como é que eu posso fazer um espaço se transformar completamente a partir da minha emoção, a partir do batimento cardíaco, a partir do suor, por exemplo. O estúdio Guto Requena é formado hoje, nós somos ali em 15 pessoas, e a gente fica em São Paulo, em Pinheiros. Eu acho que as palavras-chave, né, do estúdio são, assim, acho que um pouco do que norteia todos os projetos, essa noção de realidades mescladas, né, realidades híbridas, como sobrepor o analógico e o digital para criar ambientes que são ampliados, ambientes que são interativos. A noção do processo, né, eu acho que se uma peça que eu crio é bonita ou feia, não é a finalidade. Claro que eu fico feliz se alguém acha que é bonita, mas ela não é a finalidade. Vocês vão perceber que das peças que eu vou mostrar, a maior parte delas, elas são resultado de um processo. Então, muitas vezes, o que eu acho muito interessante, a gente não tem controle, a gente não sabe como é que vai terminar essa forma. A gente está muito mais interessado em investigar esse processo.
a noção da memória, né? Como é que a gente não precisa projetar mais uma cadeira. Já tem cadeira demais nesse planeta, a gente não precisa projetar mais uma abajur, mais uma cama, já tem objeto demais, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e a gente acredita que 2 fundamentos poderiam ser interessantes para a gente aplicar no design. Uma é memória, né? Então como é que eu trago um pouco da minha história, da história da minha família, do meu país, enfim, alguma história para aquilo que eu vou projetar. E o segundo é, como é que eu faço o usuário se envolver emocionalmente com aquela peça? A gente acredita que se ele se envolver emocionalmente com essa peça, o ciclo de vida da peça vai ser muito maior. Ele não vai precisar descartar essa peça porque saiu de moda, por exemplo, que é uma coisa que não faz a menor noção, né? Então falar de sustentabilidade nesse nível mais afetivo é uma coisa que a gente tem se interessado no estúdio. E eu falo também que a gente é, acima de tudo, contador de história, né? Então acho que os nossos espaços, as nossas criações têm que refletir um pouco isso. De modo geral, os nossos projetos sempre começam meio que pelo conceito, né? Então a gente tentar estruturar uma narrativa, uma história única, uma coisa que vai permear o projeto todo. É aqui. Agora... Eu acho bonito que ela tem uma coisa bem central, ela vai ser bem alta, apesar de a gente ter árvores super históricas aqui, eu acho que ela vai chamar atenção. Projetado pelo arquiteto Guto Requena, o pavilhão está localizado na cidade do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico da Barra. Ele é a principal localização dos estádios nos jogos. Com uma movimentação de motores e espelhos na fachada do edifício, o resultado é uma arquitetura cinética que encanta as pessoas e transforma um espaço animador nas baladas das Olimpíadas de 2016. O pavilhão possui 300 metros quadrados, onde conta com local para área de DJ, balcão para bar e a pista de dança. Esse projeto ele é resultado de um processo de pesquisa que o estúdio Guto Requena vem desenvolvendo há 10 anos, investigando arquitetura híbrida, tecendo nossos mundos concreto e virtual, utilizando sensores e tecnologia interativa para transformar nossa percepção de espaço e aguçar a nossa sensorialidade. O pavilhão foi projetado exclusivamente para uma marca de cerveja brasileira, onde recebe música, festas, DJs e shows. Eles afirmam que sobre o sol, esse pavilhão cinético cria gráficos com luz e sombra no chão e nos arredores. À noite, canhões de luz projetam uma luz explosiva do lado de fora, chamando a atenção até a entrada do parque. Afirmam que, como uma arquitetura emocional, ele treme como um corpo animado. A face externa do pavilhão é metálica e composta de várias cores que sugerem diversidade. Dentro há uma gigantesca superfície de espelhos. Os sensores espalhados dentro da pista permitem que a pele do edifício reaja a estímulos, como a batida da música ou até mesmo a locomoção das pessoas. Uma das primeiras grandes crises foi logo que eu entrei na faculdade, em 99,
E aí de cara estudando assim o mundo concreto, né? Físico, vidro, tijolo, os grandes arquitetos modernistas brasileiros, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. E daí veio uma grande crise, porque naquele ano, 99, foi o ano que eu tive primeira conta de e-mail, primeiras redes sociais, Orkut, Napster, MSN, nem existem mais. Mas dali veio uma grande crise, daí eu falei, bom, peraí, tem algo novo vindo daí, tem uma nova materialidade vindo daí, que é que eu tenho tentado fazer nos meus projetos. Então assim, é ligar nos meus projetos, além da materialidade física, essa materialidade outra que é digital. E aí eu gosto muito de usar esse termo arquitetura híbrida, arquitetura interativa. Guto Requena se declara um arquiteto ciborgue, que é a união das palavras organismo e cibernético. Ele tem por missão buscar o que existe de humano na tecnologia através da arquitetura e do design. Em uma entrevista à revista AU, o arquiteto se diz enxotado do modernismo, quando o cyberespaço, que é o espaço das comunicações por redes de computação, surgiu em sua vida. Ele também diz que o modernismo é fundamental, mas estamos em 2016. Incomoda demais ver que grande parte da produção arquitetônica recente ainda é muito modernista. É concreto, é vidro, é ortogonal. Para Guto, a arquitetura engloba muito mais do que a questão do habitar, do construir, é ainda mais amplo porque trabalha em diversos campos. O arquiteto Anthony Vidler, em seu artigo O Campo Ampliado da Arquitetura, cita um princípio da arquitetura pós-moderna que podemos identificar claramente nas obras de Guto. Vidler cita que a arquitetura e o design do século XX sofreu grande influência da evolução da cibernética e das primeiras pesquisas sobre o DNA. E o arquiteto Guto trabalha dentro de uma esfera gigantesca de possibilidades de interação entre a arquitetura e o ser humano, onde ele tenta ligar, além da materialidade física, a materialidade digital, buscando trazer com suas obras mais próximas do mundo híbrido uma sincronia do analógico com o digital. É projetado uma arquitetura não apenas com matéria física, mas também com o digital. Sensores e atuadores se integram ao tijolo, vidro e concreto, diz Guto em entrevista à Galeria da Arquitetura. Sendo assim, o estúdio Guto Requena responde às questões contemporâneas com muita criatividade e interatividade, sempre aliando a arquitetura com a tecnologia em seus projetos.